A gente, em vários momentos e várias reuniões que a gente faz de segunda-feira com o time de coordenadores, a gente sempre fala, né, e comenta muito sobre um dos pilares que a gente tem como missão e como objetivo, que é o pilar de ações sociais. E entre várias conversas que a gente teve, né, entre também a principal delas é ajudar as ações que o Mazarello já atua, né, então eu compartilhei com a gente no grupo a ação do Panetone, que é muito fácil, muito simples, é quase um drive-thru, é só passar perto do colégio, levando um panetone e deixar lá, porque lá é um dos postos de arrecadação, né? E essa ação vai até dia 26, se eu não me engano. Então a gente ainda tem alguns dias. E é uma ação muito fácil de ajudar. E além disso, surgiu um nome que é a Alessandra Sieri. Eu não sei se todo mundo lembra dela. Hoje ela é a Alessandra Leal, que é o nome do marido. A Ale é ex-aluna do Mazarello, fez magistério, e a Ale tem uma ONG que chama Nós do Bem, né? Depois até vou passar a palavra um pouquinho para a Ale. Não sei nem como tá a conexão dela, eu acho que ela caiu até. Ah, tá aí, tá bom. Tô aqui, Má. Boa noite, gente. Para ler contar um pouquinho, né, rapidamente, assim, Nós do Bem, dos 4 pilares que eles têm, que é muito legal, e eu acho que nada como a Lê, que é a idealizadora, apesar dela falar que Nós do Bem é nosso, é ela que idealizou e ela que deu o pontapé inicial para construir esse grande sonho, e tem tudo a ver com o que a gente acredita e com o que a gente quer fazer dentro dos nossos encontros. Pode falar, Lê, a voz é toda sua. A palavra é toda sua. Bom, é uma honra muito grande estar aqui, né? Eu acho que é uma família, o Mazarello para mim é nossa, minha vida inteira. E quando a Má falou, né, desse grupo, eu fiquei muito feliz e estou super à disposição para falar do Nós do Bem, que acho que é a melhor parte da minha vida, é esse grupo de pessoas que ajuda outras pessoas também que estão em situação de vulnerabilidade, né? Mas que eu não posso deixar de falar que eles também ajudam muito a gente. Então, assim, com muita alegria que eu estou aqui com vocês, né, com pessoas que eu admiro tanto, com colegas de trabalho, revendo, assim, algumas pessoas que eu gosto tanto, né, e professores, a minha amiga que fez magistério comigo, Paula, que está aqui, e tantas pessoas boas, né, que têm um objetivo em comum de tornar esse mundo melhor de alguma maneira. Nós do Bem tem a missão de provocar transformações por meio da conexão humana em lugares como ruas, hospitais, abrigos e casas de repouso. E a gente sempre, assim, por meio da conexão humana, a gente está sempre em contato com os nossos assistidos, a gente não simplesmente doa, né? Doa vestimentas, alimentos, mas a gente principalmente troca com essas pessoas experiências de vida, sentimento, pensamento. Então, acho que o nosso objetivo é causar uma transformação na vida dessas pessoas e também se abrir para que elas causem algum tipo de transformação na nossa vida também. Então, é uma grande família, e estou aqui aberta para a gente conversar bastante sobre isso, que eu tenho um grande prazer de falar sobre Nós do Bem. A gente fala, assim, o Mazarello trabalhou tantos valores na nossa vida e a gente trabalha os valores nessas ações, como tem conexão também, né, com o que a gente se desenvolveu e aprendeu enquanto ser humano. Eu estudei a minha vida inteira, praticamente, no Mazarello, né, e eu acho que isso tem, assim, muita influência, tenho certeza, assim, da pessoa que eu sou e do que eu vivo, também pelo Nós do Bem. Eu acho que, assim, cada vez que a gente faz uma ação, a gente leva um tema, e esse tema é necessariamente um valor. Então a gente já, por exemplo, trabalha gratidão, carinho, felicidade. Então, por exemplo, no caso dos moradores de rua, a Má falou da moeda de troca, né? Então, quando a gente doa alguma coisa para eles, a gente fala que eles vão comprar alguma coisa com uma moeda de troca que a gente está trabalhando naquela ação, com um valor específico. Então, por exemplo, a gente já trabalhou com eles, sei lá, fazer alguma ação do bem também, repassar alguma ação para aqueles amigos da rua que estão lá.
Já trabalhou, por exemplo, a troca de carinho, né, entre as pessoas, porque eles não têm isso, né, eles não são nem olhados, então imagine um carinho, assim. E aí eles também, trabalhando essa troca, a gente trabalha a dignidade deles, porque muitas vezes quando a gente só trabalha a doação, e só doa, muitas vezes a gente até atrapalha a vida deles. De repente, eles se sentem na condição de só receber, né, e só de pedir, e que eles não podem contribuir para uma sociedade melhor. Isso é um engano, né, e se a gente corre o risco, às vezes, só de doar e eles só de receber. Então sempre há uma troca, né. A gente tem uma pequena ação que é a nossa cara, que é recorrente, que é a paçoca do bem, né, do amor. Então a gente dá 2 paçocas para eles, e eles têm que doar uma para eles, né, uma demonstração de amor para eles, e depois eles têm que doar, por exemplo, para alguém que eles gostem, que é alguém que eles amam. E assim a gente vai ensinando também a eles doarem, fazer com que eles também se sintam provedores. Né, a gente convida os moradores de rua para participar como voluntários das nossas ações, as crianças do abrigo também, né, já fizeram show para os moradores de rua lá na rua, dançaram hip hop para eles, então a gente faz essa troca também entre eles, né, então já foram com a gente, por exemplo, para o hospital, né, visitar os pacientes de hospital, e eles se sentem assim, que também gente como a gente, entende? E a gente, na verdade, é o que a gente é, né, gente como eles também, e eles como a gente. Essa é a grande verdade. Nessa troca, que a gente chama de conexão humana, a gente cresce muito junto, né, e a gente tem muitas histórias lindas para contar, de transformações, de vivências, assim, que a gente consegue tirar a pessoa de uma condição de vulnerabilidade ou fazer com que ela acredite que é possível ser feliz em momentos delicados da vida. Que é possível ser feliz em momentos de vulnerabilidade. A gente passa por isso porque eles não podem passar também, né? Nós temos momentos de vulnerabilidade na nossa vida, onde a gente se sente feliz muitas vezes. E eles também podem ser felizes e sair de condições de vulnerabilidade, né? Ajudar outras pessoas e a fazer um momento de transformação iluminada da vida deles. Então, acho que é isso, assim, tem muitas ações legais que a gente já viveu, se for falar uma por uma aqui, mas todos vocês estão convidados a seguirem os nossos trabalhos nas redes sociais, né, @nós do bem, e a seguir o nosso canal, que tem todas as ações lá. E são emocionantes, podem apostar. Muito bom, Ale. Obrigada por dividir com a gente. Muito bom Eu te que ouvir. agradeço, Mar. Sou muito Saber que a coruja, gente vai mas fazer junto. eu acho que eu tenho muito motivo para ser coruja, eu tenho muito orgulho, assim, eu sou muito feliz pelo Nós do Bem, sinceramente. Eu espero que vocês sejam também, da maneira que vocês quiserem participar. Sejam bem-vindos, viu? Dores. Tô Recompartilhe ali. comigo a Pode tela. começar, Má. Tá bom, deixar. Pode dar um enter para mim quando começar a música. Aí. A criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, não me reconheceu. A criança que eu fui um dia veio me perguntar: em qual mentirinha contada a gente se perdeu? Ei, você desaprendeu a sorrir? Quem te ensinou a desistir dos seus sonhos e do que você quiser? A criança que eu fui um dia representa tudo aquilo que eu já quis ser, mas parei de sonhar e passei a levar a vida tão a sério. Sim, exatamente como me disseram, mas ao contrário de mim, essa criança que veio me visitar, ela não desiste. Ela insiste em me fazer sorrir, em até mesmo deixar as lágrimas caírem livremente. Essa criança não marcou horário na minha agenda lotada de reuniões e desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta do meu coração e veio me visitar. E como quem fala: ei, você não tá mais de castigo. Essa criança me olhou e me disse a coisa mais séria que eu ouvi ultimamente. Você pode me contar uma história? E é exatamente isso que eu gostaria de fazer com vocês agora. Convidá-los todos a resgatarem essa criança que mora aí, dentro de cada um de nós.
que permite a gente a sonhar, rir, chorar, ser quem a gente quiser. Por isso, hoje, eu gostaria de falar de uma pessoa, de uma menina que em 1960 entrou no Mazarella e ficou admirada por tantas coisas que lá aprendeu. Sua brincadeira favorita era brincar de ser freira, onde imitava a irmã Marta e seu sino, que um dia o seu pai a fez para que a mesma pudesse brincar. Foi lá no Masa onde ela pisou pela primeira vez em um palco, no Dia das Mães, e onde, como mãe, escolheu para ser a escola de seus filhos, Adriano e Juliana. Com vocês, ela, grandiosa, Alice Bandini. Seja muito bem-vinda por todos nós. Ai, nossa. Oi! Se eu conseguir falar depois disso, tá bom, né? Porque fiquei até super, hiper emocionada com essa abertura que vocês fizeram. Obrigada. E também porque trazer memórias da infância, trabalhar essa coisa da memória afetiva, realmente mexe muito com a gente. E não tem como desligar isso do tecido que a gente tece nessa vida, né? Então, é uma coisa assim muito forte, um prazer enorme estar aqui hoje, né? Encontrando pessoas de diversas fases do Mazarello, né? Inclusive os meus filhos e o meu neto, que também está aí. E encontrá-los agora, nesse momento, e ter que contar uma história emocionada do jeito que eu estou, realmente não vai ser nada fácil. Mas o Adriano me disse que eu tenho pouco tempo, então eu vou coordenar isso e tentar ser bem objetiva agora. Então, eu planejei o seguinte, eu vou fazer uma introdução básica sobre a memória afetiva. Todo mundo trouxe a vela? A velinha? Aí entro com esse detalhe, já entro com a história, conto a história e considerações a gente conversa no final, tá bom? Para eu não ficar me esticando e falando muita coisa que não tem muito a ver, tá? Então, vamos lá? Eu trouxe um texto rapidinho sobre a memória afetiva, que é muito importante na vida da gente, faz parte, não dá para desligar, é parte do nosso ser, é parte daquilo que a gente teceu ao longo do nosso caminho. Então, tudo isso nos emociona, inclusive agora, né? Como todas nós, eu vi fotos de alguns de vocês aí, e é muito gostoso você rever tudo isso, e mexe com as emoções. Então, disse da memória afetiva, que vem da história do contador de histórias, que convém estar distraidamente atento para ouvir a voz da menina infância, que traz de longa distância um balaio que mistura cheiros, sons, cantigas, feito luz que nos guia sem ensinar o caminho e que nos reconhece e nos abriga. Muito bem. É deste livro Caleidoscópio. Ótimo para trabalhar com todo mundo. E, falando em memória afetiva, eu vou partir para uma memória coletiva. Essa memória coletiva a gente carrega dos nossos ancestrais, e põe ancestral aí. Então, lá no início da civilização humana, quando o fogo foi descoberto, né? Eles começaram a se reunir em volta desse fogo, em volta dessa descoberta. E, à noite, eles se reuniam em volta da fogueira. A fogueira que os aquecia, que os protegia dos perigos, né? E que fazia também um momento, transformava aquele lugar, num momento especial, onde eles compartilhavam as histórias vividas durante o dia, as suas caçadas, as suas façanhas.
E acabava estabelecendo um elo afetivo muito mais forte entre eles. Então, agora, meus queridos, nós vamos fazer uma fogueira virtual. Então, é a hora de nós acendermos, aqueles que se lembraram, a nossa vela. Então, vamos lá. Todo mundo com a vela aí, apóstolos? Foram pegar as velas, vamos aguardar. Pode ser? Eu vou acender. Vamos acender. A nossa fogueira vai ser acesa. Mas note, mentalizando coisas maravilhosas, as melhores lembranças que a gente tem da nossa memória afetiva. Muito bem. E desta memória afetiva, eu trago uma história. É uma história que, para mim, é muito importante. E um contador de histórias gosta de contar aquilo que mora no seu coração. As histórias que ouvimos, e são muitas, mas tem aquela história que pega no seu coração. Aquela que não te larga nunca mais, que você viaja dentro dela, né? E é essa história que eu trouxe para vocês, para compartilhar com vocês nesse momento em volta dessa fogueira. Então, vamos lá. Um golinho d'água, porque ninguém é de ferro depois de tanta emoção. Eu pensei numa música, a música vai rolar? Não, né? Então, tá bom. Então, a música não vai rolar, mas vai rolar. O que ela fez isso? Há muito tempo atrás, num lugar muito, mas muito distante daqui, morava um casal de fiandeiros que tinham uma filha chamada Fátima. Desde muito pequena, Fátima aprendeu com os pais a arte de fiar. E quando ela completou 18 anos, ela era uma excelente fiandeira. Pois bem, um dia, o seu pai, depois que ela completou seus 18 anos, resolveu levá-la junto com ele para uma viagem pelas ilhas do mar Mediterrâneo, onde ele ia fazer alguns negócios. E o pai lhe disse: quem sabe, minha filha, nesta viagem, você encontrará um bom moço de família honrada que seja digno de se casar com você. E, alguns dias depois, Fátima e seu pai embarcam num ótimo navio com uma tripulação muito bem treinada e saíram pelas ilhas do mar Mediterrâneo. Quando eles atracavam em algum porto, o seu pai saía para fazer os seus negócios. E Fátima ficava quietinha num canto do navio, apreciando o pôr do sol. E, enquanto isso, ela pensava naquele rapaz, naquele bom moço que ela talvez viesse a conhecer, de família honrada, digno de se casar com ela. E a viagem continuou. Até que uma noite, nuvens densas chegaram no céu. E o vento provocou uma forte tempestade. E o mar foi ficando cada vez mais revolto. E aquela embarcação acabou sendo apenas
um pedacinho de nada que era jogado de um lado para o outro pelas nuvens. E, durante essa tempestade, por mais que aquela tripulação se esforçasse, não conseguiram domar a fúria do mar. E afundou. Todos que estavam no barco morreram, menos Fátima. Fátima foi parar longe, numa praia perto da cidade de Alexandria. Quando ela despertou na praia, demorou um pouco para voltar a si e se lembrar de tudo aquilo que havia acontecido. Mas ele olhou para em torno e se viu sozinha, num lugar desconhecido. E antes mesmo que ela pudesse pensar em mais alguma coisa, ou até se desesperar demais, apareceu ali uma família que passeava pela praia. Foram até ela e, ao saberem de sua história, a convidaram para morar com eles. Era uma família de tecelões. Fátima, então, chegou-se e ficou morando na casa deles. E aí ela aprendeu mais um ofício, a arte de tecer. E em muito pouco tempo, ela acabou se tornando uma excelente tecelã. E o tempo passou e ela estava feliz. Já nem se lembrava quase da dor que foi, das perdas que ela tinha vivido. E um dia, ela passeava pela praia, admirando o entardecer, e não percebeu que um navio de piratas se aproximava. O navio era de piratas que passavam por ali em busca de escravos para serem vendidas no mercado de Istambul. Pois é. Fátima estava distraída. Eles se aproveitaram disso e a levaram para o navio. E mais uma vez, Fátima vê-se num navio em alto mar, sem saber qual seria o seu destino. Dias depois, ela se vê amarrada em um poste no mercado de Istambul. Estava lá, sozinha, mais uma vez, num lugar desconhecido, junto a pessoas desconhecidas. E estava tão entretida, pensando nas suas próprias coisas, que ela nem percebeu um senhor que se aproximou e, vendo aquele olhar meio desesperado dela, ficou apiedado e resolveu, então, comprá-la para levá-la para trabalhar com a sua esposa. Era o jeito que ele havia encontrado de tirá-la daquela situação. Pois bem, ele era fabricante de mastros de navio. E assim foi. Ela o seguiu até a casa dele. Mas quando chegaram lá, ai, gente, vocês nem imaginam. Aconteceu que, durante a ausência dele, ladrões entraram na sua casa e levaram todo o seu dinheiro, todos os seus bens. Agora, ele não tinha mais nada e não podia mais ter uma escrava. Ele disse a Fátima que ela podia ir embora. Mas ela era muito grata por ele tê-la libertado dos piratas. Então, ela resolveu ficar com eles ali e ajudá-los a se recuperar. Foi quando ela aprendeu um novo ofício, o ofício de fazer mastros de navio. Em pouco tempo, ele recuperou a sua fortuna. Ficou ele muito grato a Fátima pela ajuda que deu.
Então, ele a libertou e a fez sócia. Algum tempo depois, muito feliz, Fátima estava ótima. Afinal de contas, ela já havia superado, mais uma vez, uma grande dificuldade. E ele, então, decidiu que ela deveria levar uma grande carga até as distantes ilhas de Java, porque lá havia um amigo deles, mercador, que a esperava para negociar os seus mastros. E assim foi. Num belo dia de sol, Fátima embarcou mais uma vez. E tudo ia muito bem. Até que, imaginem, acredito que vocês até imaginem, um grande furacão atingiu o navio. E não adiantou nada. A embarcação afundou. Todos morreram, menos Fátima. Fátima, que desta vez foi parar na costa da China. Olha só. E demorou muito, mas muito, para ela se recuperar. Quando ela acordou, olhou ao redor e viu que estava sozinha mais uma vez, num país completamente estranho. Desta vez, ela ficou mal. Ficou mal, enraivecida, inconformada. Ela não se conformava. Por quê? Por quê? Ela perguntava. Por que toda vez que eu consigo realizar alguma coisa, acontece algo, uma tragédia, que destrói tudo e me deixa sozinha novamente? Ela não se conformava e não conseguia entender qual era o sentido do seu caminho pelo mundo. E enquanto ela estava lá, andando de um lado para o outro, naquela praia, aproximou-se um arauto. Um arauto chegou, estendeu lá o seu comunicado e leu. Se neste lugar, neste momento, estiver alguma mulher estrangeira, deverá se apresentar imediatamente ao imperador. Com a ajuda de um intérprete, Fátima descobriu qual era o assunto e pediu que a levassem até o imperador. Acontece que havia uma antiga profecia que dizia que uma mulher vinda de terras distantes construiria uma tenda para o imperador. Então, lá foi ela. O imperador perguntou: "Você acha que é capaz de construir uma tenda?" Sim, ela disse. E do que você precisa? Primeiro eu preciso de cordas bem fortes. O imperador pediu que lhes trouxessem todos os tipos de cordas que haviam naquele reino. Mas nenhuma agradou a Fátima. Nenhuma era forte o suficiente para o seu objetivo. Então, foi aí que ela se lembrou do tempo lá atrás, quando ela era fiandeira. E então ela teceu as cordas com as próprias mãos. Assim feito, perguntou-lhe o imperador: "E agora, do que você precisa?" Preciso de tecido bem resistente." Todos lhe foram trazidos, os melhores do reino. Mas
nenhum era bom o suficiente para Fátima. E foi quando, mais uma vez, ela se lembrou do tempo lá atrás, quando ela era tecelã. E com as suas próprias mãos, ela teceu o tecido para a tenda. Aí, faltavam as estacas. O imperador, mais uma vez, me trouxe, mandou trazer tudo o que havia de melhor no reino. Mas não era bom o suficiente. E aí foi fácil. Ela se lembrou do tempo recente em que construía mastros de navio. E assim ela fez. Depois disso, foi só se lembrar de todas as tendas que ela havia visto pelo caminho, em todas as viagens que ela havia feito. E assim, Fátima construiu uma tenda magnífica. Magnífica. O imperador ficou tão feliz, mas tão feliz e realizado, e disse-lhe: bom, você realizou a profecia há tanto tempo esperada. Agora, você pode pedir o que quiser. Ela disse: não quero nada, não. Eu só gostaria mesmo de ficar morando aqui na China. Não tenho ninguém e não tenho lugar para onde ir. E assim foi feito. Ela continuou morando na China. Anos depois, ela encontrou um bom moço de família honrada, digno de se casar com ela. E tiveram muitos filhos, muitos filhos. Fátima sempre conta sua história para eles. E no final ela diz: olha, tudo aquilo que me aconteceu e que no momento eu achei que era uma tragédia imensa, acabou contribuindo no final para a minha felicidade. Pois é. Agora, a história é um presente, vai ficar para vocês. Ela está no meu coração e eu compartilho e dou para vocês de presente, que podem compartilhar com muitos outros. E vamos apagar a nossa fogueira agora. Ou melhor, vamos apagar o fogo. A chama que se criou nesse momento vivido por nós, a chama desse encontro, dessa união, dessa história, das experiências vividas, essa nós vamos levar conosco, acesa, e compartilhar com outros, para que também possam receber essa chama e ter os seus caminhos iluminados. Obrigada. No 3, assopramos e apagamos a nossa fogueira. 1, 2, 3. Obrigada, gente. Oi. Voltamos. Agora, alguns podem até perguntar, e o que tem a ver tramas que a vida tece com tudo isso? Quando a gente cresce, né? No caso, claro, falo pela minha experiência pessoal, porque o que você vive, você sabe, você vive, sentiu, você vai tecendo fios. Você tem um fio para seguir. Você estabelece esse fio na sua vida. E no meio do caminho, outros fios acabam cruzando com o seu, né? E cruza de uma forma, às vezes feliz, às vezes nem tanto, às vezes dolorosa, às vezes nem tanto. Mas esses fios vão se entrelaçando,
e vão criando o seu tecido, o tecido da sua vida. E vão enriquecendo a sua vida, com suas diferenças, com os seus desejos, com os seus sonhos distintos, que acabam se batendo com o seu muitas vezes. E todo esse enriquecer, se não compartilhado, pode não ter sentido nenhum. Mas agora eu sou muito feliz, porque a trama da minha vida acabou trazendo um pouco da trama da vida de vocês para mim nesses encontros, né? E acredito que na vida de todos há esses fios que vão se entrelaçando. Às vezes os caminhos são tortuosos, não fica tão perfeito, mas um dia a gente chega lá. O negócio é continuar tecendo e acreditando que sempre será um ótimo tecido, assim como aqueles que Fátima teceu. E eu espero que tenha contribuído um pouco nesses encontros de espiritualidade com essa história. É isso aí, gente. Agora é com vocês. Tá todo mundo meio emocionado, que eu acho que a gente sempre fala aqui, né, Alice, o silêncio muitas vezes vale mais do que 1000 palavras. E eu acabei de postar aqui no chat, muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas, né, que a gente passa, que a gente vivencia, mas depois de um certo tempo, e esse tempo muitas vezes é ou muito longo ou curto, depende muito também de como a gente o percebe, passa a fazer sentido. E a gente entende que nada de fato acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão para acontecer. E acho que essa história resume bastante isso. E só te agradecer por contar essa história de uma forma tão grandiosa e tão linda. E trazer também um pouco de que quando você pediu para a gente acender a vela, eu de novo me transportei. Quando seu filho acendia a fogueira para a gente, lá nos nossos desertos, né? E também sempre andava com uma vela, não é, senhor Adriano? Para fazer com que a gente se conectasse, para fazer com que a gente se acalmasse e focasse nessa chama. E tudo isso que a gente vem construindo é uma forma da gente mantê-la sempre acesa. Obrigada. Os nossos encontros, né, nasceram disso, né? Pensar que 20 anos atrás a gente começou a tecer algumas histórias e muitas delas se afastaram, né? Eu passei 20 anos sem ver muitos que estão aqui, alguns mais próximos, e de repente hoje a gente está aqui unindo e contando o que foram esses 20 anos, né? O que a gente viveu, quem a gente se tornou. Eu acho que é bem bonito essa nova visão, né? E uma coisa que a Maria trouxe, que eu acredito muito nessa questão do tempo, né? Às vezes as coisas nunca faz sentido no momento que acontece, e depois com a nossa maturidade e com com o coração um pouco mais acalentado, a gente passa a entender melhor, né? A compreender melhor e traduzir as mensagens que a vida nos traz, né? Muito bonita, Alice, muito emocionante. Obrigada. Não sei se eu vou conseguir falar, mas vamos lá, vou tentar. Eu acho que tudo que a gente veio construindo, né, nesse ano de 2020, um ano tão louco, eu acho que não tem uma melhor definição para ele, com tudo que aconteceu de bom, de ruim, de, sei lá, de maluco que deu, e que muitas coisas a gente não tem respostas ainda e que nos afetam diretamente. Ouvir essa história, Alice, é o que eu escrevi no chat mesmo, é mostrar que a resiliência, ela é a chave da felicidade. A gente não sabe quais serão os nossos próximos nós. A gente não sabe quais serão os nossos próximos fios a serem trançados. Mas a gente aqui tem certeza que o primeiro nozinho dos 3 fios que começou a trança, começou no Instituto Madre Nazaré.
todo mundo aqui, de alguma forma, tem uma conexão muito, muito, muito forte com tudo que saiu de lá. E a gente se encontrar esse ano é como se, acredito que todos nós voltássemos à década de 90, início dos anos 2000, de maneira instantânea. Obrigada de coração por fazer a gente resgatar tudo isso de uma maneira tão linda. Obrigada, Alice. Eu estou emocionada não só pelo... Bom, começou na abertura, que eu já estou... Começou pelo convite, eu sou extremamente grata por esse convite, que já emocionalmente já me bagunçou o meu coreto, confesso. E aí eu ainda me perguntei, eu perguntei para o Adriano, mas o que é que eu vou dizer para esse pessoal? O que é que eu vou dizer para eles? Né? Muito fora da minha fase, da escola, do colégio, e tinham tantas milhares de histórias que eu poderia contar, mas essa foi a que me veio. Eu acho que era para contar essa história. Ela pediu o seu lugar, o seu espaço, eu quero ser contada, eu quero ser vivida. Aí vem essa abertura que vocês fizeram maravilhosa, que acabou mexendo demais com o meu emocional também. E ainda vejo amigas minhas aí, uma de Madrid, né, Glória? Glória de Madrid, vejo o Leandro aí, vi o nome da... O pessoal falava Tatá, mas o nome dela é Ermelinda. E também tem o Leandro Godoy, vi o nome do André. Está aí o meu neto, Iago, que também é ex-aluno, que também tem a sua história, cada um com a sua história. Tem as experiências que vocês já trocaram, algumas eu assisti, e fiquei muito emocionada. E essas tramas todas, em alguns momentos, tão próximas, tão parecidas, né? Com as dificuldades que todos vivemos. Olá, Joyce, olá, Phil. E Juliana, ai, meu Deus do céu, vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou chorar, não vou segurar muito a onda, não, é melhor vocês falarem. Né? E Iago, nossa, eu não consigo falar irmã Lucília. Aí eu pensei, e aí me veio, ao mesmo tempo que eu estou contando a história, me veio toda aquela memória, todas aquelas vivências, aquelas coisas que vão tecendo esse tecido, e também formando uma teia, que é um outro tecido, com as vidas de vocês. E é isso aí. Foi o jeito que eu encontrei de deixar essa chama para que vocês carreguem com vocês, né? E deixar o meu carinho com as experiências que eu vivi e que foram muito diferentes. Pelas fotos vocês veem que o Mazarello era muito diferente, muito diferente. E que me trouxe a lembrança do sino da irmã Marta, que é uma das coisas mais fortes que me marcou aí na infância, né? Minha irmã do coração, a irmã Marta. Então, tudo isso acabou fazendo parte dos laços da trama da minha vida, né? Tramas que a vida tece, né? Poderíamos falar tramas de tramar, do verbo tramar. Ah, não é o caso. É trama, substantivo, trama. E é isso aí. Vocês agora, mais do que nunca, fazem parte da trama da minha vida. Olha, eu ia falar que a escolta está grande para Alice hoje, né? A presença de peso com o pessoal da confraria, que é muito legal de ver aí, a Glória, o Leandro, o Pio, o Joyce, que só você mesmo para conseguir reunir todo mundo aqui hoje. Realmente tramou para que todos estivessem aí. É muito legal. E é muito linda a história, né? Tocou a gente de uma forma muito, muito profunda. Beijo. Obrigada. E aí? Maíla falou. Uma coisa que é legal de contar aqui, durante muitos anos, a Biblioteca Narbal Fontes
ela era referência para todas as escolas da região, porque não existe internet, né? Então, para quem assistir esse vídeo hoje, nasceu na era digital, vocês não imaginam como era fazer trabalho sem o acesso fácil que o Google hoje oferece. Então, era muito comum que a gente tivesse que reservar tardes e tardes durante a semana, saindo da escola, indo até a biblioteca, que fica ali do lado do Pastorinho, e disputando mesa com a galera de todos os colégios fazendo a mesma coisa. Então, a gente também tinha um intercâmbio gigantesco ali de escolas, de ideias, de pessoas. E muito do que o Mazzarello colocou, acho que o Maria foi muito feliz de resgatar a história, principalmente quando a gente ouviu aqui, puxa, a primeira vez que entrou num palco foi lá no Mazzarello, e essa semente plantada ali gerou um trabalho de dramaturgia dentro da biblioteca, um espaço público que era super bem utilizado, né? Hoje em dia não tem muita informação, mas que transformou aquele equipamento cultural numa potência, já que tinha tantas pessoas lá, né? Tanta gente lá, então vamos adicionar mais valor ainda àquilo. E aí, alguns dos frutos a gente vê aqui que eu gosto muito de destacar. Então, a Confraria das Ideias é um grupo que nasceu lá, né? Nasceu com outro nome, e eram pessoas que eram de hábito todos os dias, com trabalho ou não, de frequentar a biblioteca e tudo mais, né? Então, formou-se lá uma turma de vários colégios e que não conversava inicialmente com as turmas do Mazzarello. Começou um intercâmbio por conta disso de duas formas, né? Nós misturávamos a galera da pastoral da Junc com a parte da confraria. Em alguns lugares a gente viajou junto várias vezes. Essa mistura deu tão certo que a Tabata e o Leandro se conheceram nessa muvuca e casaram, né? Estão aí com a gente hoje aqui. Para quem não teve oportunidade ainda, é o Leandro que monta o layout dos convites que a gente manda, é ele que faz a mágica dos links se transformar no nome do nosso evento, né? Então, o Leandro todo dia trabalha com a Tabata junto para a confraria e para Junc dar certo, né? Ele tem um caminho muito grande aí. A confraria hoje é uma ONG formal desde 97, se não me engano, o Lê pode entrar aí e me corrigir se precisar, e para a gente ver o tamanho do legado e o alcance que o legado deu. E aí isso ganhou áreas internacionais com a Glória, que eu considero minha irmã mais velha, né? A minha mãe gosta mais da Glória do que de mim, é fato isso, que seja falado. E a Glória também aqui trouxe para nós uma vivência, um intercâmbio gigantesco em relação à cultura, a ideias, e é uma pessoa que agregou um valor absurdo aqui para nós, né? E que hoje está lá de novo, né, com os pais, está lá na Espanha, já tem alguns anos que voltou para lá. Graças ao bom Deus, a gente se vê pelo menos uma vez ao ano, fora a pandemia, né? Mas é um momento riquíssimo e que tudo nasceu ali do mesmo berço que todos por aqui passaram ou estão ainda, né? Então, é bem legal. Só um adendo. O pessoal da confraria participou de ajuntamentos com a gente. Verdade. Boa. Teve essa interligação aí, essa troca de cultura. Inclusive, Glória também participou. Campos do Jordão, foi no Dom Bosco, perfeito. Né? Aliás, foi a confraria que montou praticamente todo aquele ajuncamento de Campos do Jordão, usando o método que desenvolveram na biblioteca. Foi muito legal, né? O LARP, maravilhoso. Olha que trama maravilhosa que foi tecida. Eu acho legal assim falar assim, o quanto que essas histórias se cruzam e elas continuam dando frutos, né? Que não é uma coisa, não é uma assim, aquele pontinho, uma coisa que você faz lá atrás, ela continua acontecendo e continua se perpetua, né? Então, algo para 20 anos depois você está falando é porque realmente tem uma estrutura muito forte, né? Então, tem muito do que a gente fazia na Arbal Fontes, a gente continua fazendo hoje em dia, lógico, do jeito que dá, né, nos lugares onde a gente consegue ir. Esse ano um pouco mais limitado, né, por conta da pandemia, mas continua, então é um legado que ele não tem fim e continua passando. Eu acho que isso é o principal, é não parar, é não virar uma nostalgia apenas, essa continuidade, acho que é a parte mais importante e que fortalece as histórias antigas, né? Acho que a continuidade, seja no dia a dia, assim, não precisa ser alguma coisa formal, uma atividade específica, mas eu acho que a continuidade é no dia a dia, essas tramas continuam se amarrando, indo e vindo, né?
o Pedro não aparecendo ali com o Pio e a Joyce, né? Mas ele deve estar por ali, deve estar pulando ali, o Pedro, que é o, né? Que a Joyce já levou para conhecer a Narbal lá, né? Que é nosso afilhado, e assim, só de pensar o quanto que essa história não existiria se não fosse tudo aquilo que a gente né, viveu lá atrás, né? E com a Alice, inclusive, servindo aí de, né? Não, fala oi primeiro. Oi! Tchau! Tirou o microfone? Tirei do mudo. A trama já deu frutos, ó. Que demais. Demais. E já tá grande esse fruto aqui, ó. Já tá quase caindo do pé. Esse aqui não é fruto nosso, tá? Esse aqui a gente trouxe de fora. Esse aqui é importado. Aí eu queria falar um negócio. Ele é adotado, mas ele não sabe, gente. Eu queria dizer uma coisa, porque eu fico tão emocionada, às vezes eu me perco em tudo aquilo que eu planejei. Estou aqui planejando, estudando, pesquisando um tempo de coisas para que desse tudo certo. Mas, na Narbal, eu vou fazer esse link, porque faz parte do fio da trama, né? Quando eu fui trabalhar na biblioteca, chegou um momento em que eu tinha que conquistar um público espontâneo. E aí veio a pergunta, como fazer isso porque ninguém queria entrar na sala de leitura nunca? Né? Como fazer isso se ler ou fazer só uma oficina literária, ninguém está afim, né? Muito menos os jovens, e as crianças queriam mais bagunçar e ficar longe da sala de pesquisa, esse tipo de coisa naquela época. Mas, quando isso começou a surgir com mais, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Quando um grupo de meninas me perguntou se poderia continuar no ano seguinte uma oficina que eu havia começado, mas se no ano seguinte podia ser de teatro, eu me perguntei, mas como que eu vou fazer isso? Na época eu ainda não era formada em arte e educação. E aí o que foi que aconteceu? Eu me lembrei do tempo, lá longe, quando eu fazia teatro amador, quando eu brincava no quintal, quando eu ouvia as histórias do que meu pai contava, e depois eu ia brincar no quintal com essas histórias. Com as histórias que, no fim, eu tinha que construir os cetros, eu tinha que construir o castelo, eu tinha que construir toda a trama da história para brincar com ela e fazer teatro. E, a partir dessa minha memória afetiva, a partir dessas experiências, que estavam lá aparentemente esquecidas, aparentemente soltas no tempo e no espaço, foi onde eu encontrei o ponto de partida para começar o meu trabalho com os jovens e com as crianças na área de teatro. Claro, não era o teatro que o Helder faz, tá? Era um teatro lá, era candidato a amador. E o Helder já estava num patamar bem acima, né? Mas eu acredito que a Joyce, o Pio, que era mais, assim, né, canhudo, difícil, o Pio era mais difícil, o Leandro, né, que eles eram mais para o intelectual, aquela coisa de RPG, nerds, para lá de nerds, e, de repente, a gente se viu envolvido num grupo de teatro, encenando a história do Gato de Botas, depois de uma longa discussão sobre a história. Então, mas foi uma experiência extremamente proveitosa, que deu frutos incríveis, e sou grata, eternamente grata por estar lá. Foi onde eu conheci a Glória, nesse trabalho também da biblioteca, e, de repente, eu me vejo como madrinha de casamento de um garoto que frequentava a biblioteca, uma biblioteca pública, né? E que conheceu a Tabata, que era da turma do Adriano, que era do Mazarello, e que, sabe, não tinha nada a ver. O Pio e a Joyce, que eram do grupo de teatro, bem diferentes, acabaram se casando. Eu falei, meu Deus, a gente... toda essa trama que a gente viveu, todos esses encontros, a Tati participou, o Renato também participou de algumas ocasiões em outras coisas que a gente fez,
Então, eu falo, meu Deus, e como não dizer que isso não faz parte da trama que a vida teceu? Claro que faz. Cada um tem o seu pontinho, o seu fio nessa trama. E esse fio é que enriquece a todos nós, na minha opinião. Agora é com você, não falo mais, juro. Gente, oi. Eu já tinha avisado que eu tinha aula hoje, então eu fiquei escutando um pouquinho, depois eu voltava na aula para tentar prestigiar minha mãe aqui. Eu vou engasgar, então nem vou falar muito, porque... Olha lá, chorona, igual ela. Eu acho que, certeza que ela contou lindamente. Ela faz de forma excepcional o que ela faz. E são um fiozinho dela aqui, né? Um fiozinho, o Iago também. Então, assim, acho que foi um privilégio escutar ela aqui e compartilhar ela com vocês. É isso. Um beijo. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha avó, que eu agradeço muito de ter sido neto dela, porque ela foi uma pessoa que sempre me deu muita bronca, colocou eu muito na linha. Foi uma pessoa que sempre me apoiou, né? Ela é uma pessoa muito inteligente, engraçada, e eu me inspiro muito nela, porque ela é uma pessoa que teve muito sucesso nas coisas que ela fez, que ela faz, né? Que conquistou, que conta muita história muito boa, ela sabe de muitos assuntos, então é uma pessoa que a gente gosta de conversar, né? Ela tem assim, conhecimento muito amplo, e é isso, é a minha avó e a avó que eu amo. Um beijo. Bom, agora eu vou pedir um pequeno espaço, falando um portunhol perfeito ou com outra entonação diferente, para falar que a Alice para mim é uma parceira, é a minha família, é o pedacinho de vida que eu tenho no Brasil e o que eu carrego até a Espanha, e que muitas vezes eu paro para pensar onde que estará a minha família, o Adriano, o Iago, a Alice, Juliana, as tias, toda a família completa, porque estou aqui, mas estou muito sozinha na distância. Eu vim para fazer a companhia aos meus pais, sim, porque eu tinha que voltar só para isso, mas com esta pandemia nem consegui fazer isso e, fiz uma cirurgia faz 2 dias na minha mão e estou esperando uma na outra, e são tempos difíceis, naqueles tempos nos que a gente lembra tudo aquilo que colheu, todas as pessoas maravilhosas que eu consegui contactar com a confraria, a Tabata, o Leandro, o Pio, a Joyce, a Renata, foram muitos tempos juntos todos, ou seja, é uma vivência muito intensa e para mim é a família que eu carrego. Hoje eu estou aqui sendo o que eu sou porque vocês, Alice e todos os demais, esta teia, me fizeram uma parte da criatividade do que eu sou hoje em dia no trabalho, com a minha equipe. É vocês que me passaram, eu trabalho com a minha equipe, com os conceitos que aprendi com vocês. Então, a minha sinceridade, eu sinto hoje pena porque não vou poder festejar o Natal como fazia todos os anos devido à pandemia. E o 6 de dezembro é uma data muito especial para mim. Então, eu levo vocês no coração. Beijos, família. Se ninguém tiver mais nada para compartilhar, expor, sentir e falar, a gente vai para a nossa meditação. A última chance.
Então, tá bom. Vou me preparar aqui, colocar a nossa música. É o horário, né? A gente já pode se colocar na melhor posição que conseguir, sentar com o corpo mais retinho. Eu preparei uma meditação pensando muito nessa criança que a Maria trouxe, nessa trama que a Tia Alice trouxe, e a meditação foi preparada de acordo com o tema, assim, eu espero que vocês gostem. Ela está bem emocionante. Então, a gente pode fechar os olhos. Respirar profundamente. E ao respirar profundamente, vamos nos lembrar das fotos que a Maria carinhosamente apresentou para nós. E lembrar dessa nossa criança, que um dia nós fomos e que ainda mora dentro de nós. E vamos abrir um grande sorriso para ela. Vamos lembrar da brincadeira que a gente mais gostava. Se lembre da comida que você mais gostava, do cheiro do seu shampoo. Se conecte com essa criança que existe aí dentro de você. Se conecte com as lindas memórias afetivas que você tem com ela. Permita que essa conexão com a sua criança interior seja longa e amorosa. Imagine sua criança correndo descalça, livremente, por um campo vasto ensolarado, e você sente a liberdade de ser quem você quiser. Solte o seu corpo, respire profundamente, e ainda com os olhos fechados, repita mentalmente para sua criança: minha criança, eu amo você. Eu sinto muito por nem sempre conseguir te acolher. Me perdoa por eu não olhar para você da maneira como você merece, do jeito que você precisava. Eu sou grata por você fazer parte da minha história. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Muitas vezes eu sei que você tem medo, insegurança, solidão, desafeto. Então, fica à espera de alguém que enxergue essa dor. Então, saiba que eu estou aqui. Eu vejo você. Eu te protejo. Eu sinto você em cada célula do meu corpo, e em minhas expressões, e em minha alma. Hoje eu posso te proteger. Eu abro esse caminho de amorosidade e conexão para sempre. Me preencha com o seu entusiasmo e com a sua força, essa força que existe dentro do seu ser. Essa força que me ajudará a superar as dificuldades que a vida me apresenta. E são elas que me fazem ser quem eu sou hoje. A sua fonte de energia inesgotável me fará enxergar que está tudo bem e que tudo acontece exatamente quando tem que acontecer. Que eu possa, através da sua força, minha criança, mergulhar com coragem
nas tramas que a vida tece ao longo do meu caminho. Eu estou bem, eu sei lidar com isso, eu mereço, tudo vai passar, eu me amo, eu me permito. Respire profundamente e amorosamente e com um sorriso no rosto, vá abrindo seus olhos e que assim seja. E que assim seja, que a gente possa olhar para essa criança, conseguir acolher essa criança, abraçar essa criança, que a gente possa nela se fortalecer para enfrentar as dificuldades, as tramas e os obstáculos que a vida coloca aí para a gente. E que a gente possa, através dessa criança que tem aqui dentro, enxergar que cada dificuldade que a gente passa tem uma razão de estar acontecendo. Porque lá na frente a gente vai enxergar. A gente vai. Um beijo no coração de todos vocês. Calma aí, gente. Ninguém sai. Ninguém sai, porque a gente tem um sorteio para fazer, né? Sim, tá pronto já. Vai lá, Maria. Ó, eu botei o nome das pessoas que ficaram não até o final, mas até um pouquinho antes da meditação, tá? Já coloquei o nome de todo mundo aqui, então, dedos cruzados, a gente tem um presente para vocês. Vamos lá. Tabata. O sorteio, para quem não lembra, vou só recapitular. A gente sempre sorteia um livro, né? O livro de hoje é O Pequeno Príncipe. E eu acredito muito que, de fato, nada acontece por acaso, né? A gente trouxe também a Lê, do Nós do Bem. A Lê escreveu um livro sobre a vida pelos olhos de uma criança. E esse livro, o valor dele, depois a Lê explica melhor do que eu até, mas o valor dele é para ajudar Nós do Bem. E atrás do livro é uma imagem do Pequeno Príncipe, né? E a gente já tinha decidido o livro muito antes até de trazer a Lê aí. E durante todo o livro, até hoje, de novo, nada acontece por acaso. Hoje, na hora do almoço, nossos maridos trabalham juntos, né? Também, de novo, é mais uma trama que a vida teceu dentro da nossa história, minha e da Lê. Nós almoçamos hoje, eu pedi para levar o livro. E aí eu fui surpreendida com o Pequeno Príncipe, não só nessa contracapa, se é que eu posso dizer assim, mas ao longo de todos os capítulos do livro, a Lê fala da criança divina, né? E a Lê até pode contar um pouquinho. Então também até pedi um livro para ela, porque em algum outro próximo encontro eu quero sortear um livro Nós do Bem. E para quem tiver curiosidade, basta entrar em contato com a Nós do Bem ou com a própria Lê, porque o pouquinho que eu já li hoje, a Lê, é muito especial mesmo, viu? Se você quiser falar alguma coisa. Eu acho que esse encontro foi realmente muito, muito, muito especial, cheio de sincronicidades, né? E o livro, assim, que coincidência, assim, que coisa doida esse universo. Então, assim, nossa, eu fiquei muito emocionada com o encontro de hoje. O livro tem muito a ver com esse tema da criança, essa dinâmica final também, essa meditação final, né? Assim, vem muito ao encontro do que é falado no livro. E é um convite, assim, para que cada um de nós encontremos com a nossa criança, mas que esse encontro seja sempre eterno, né? Que seja uma amizade, a gente com a nossa criança. No livro a gente fala do termo que o Jung fala, criança divina, né? Então, ele traz essa questão da criança divina nos momentos da nossa vida. Acho que cada capítulo é um significado especial. Mas, assim, me sinto muito honrada nesse encontro de hoje, assim, porque parece que foi mais um encontro com a minha criança divina também, sabe? Então, é impressionante mesmo essas coincidências e sincronicidades da vida. Muito obrigada, viu, por eu estar aqui. Fiquei olhando os rostinhos também de vocês ao longo do nosso encontro. Que bom rever pessoas tão especiais, como eu já falei, mas hoje foi muito especial mesmo. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
É isso. Valeu, gente. Muito, muito obrigado. Carinho especial por 12º encontro. Falta um para esse ano. Que será dia 4 de dezembro. E vai ter Muito um tema importante. que tem muito a ver também com os nossos encontros. Pode contar o tema? Posso dar um spoilerzinho? Vocês permitem? Super. Tem a ver com gratidão. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu tô aqui encostada, eu flutuei hoje. Precisava disso hoje na minha vida. Lindo, lindo, lindo. Gratidão. Já vou adiantando o próximo tema, então. É isso, é isso. Muitos beijos. Obrigada por todas as palavras. Alice, linda sua mãe, Adriana e Ju. Linda, linda. Por dentro, por fora, ela transborda amor pelos olhos, pelas palavras. Demais. Amei. Muitos beijos. Obrigada. Helder vai falando, vai. E aí, Helder? Tô te vendo. Que nesse celular as pessoas vão e voltam e você acabou de voltar. Eu tô limpando o computador. Caiu a água, caiu tudo aqui no meio do meu computador. Mas não vai estragar, não, né? Vai estragar? Espero que não. Esses dias atrás, acho que no penúltimo encontro nosso, a Alice estava no sítio com você, Adriano, e eu chamei a atenção dela para dizer o quanto era forte. Ah, não, desculpa, era você, Adriano, Juliana e Alice. E eu chamei a atenção dela para dizer o quanto era forte e o quanto não precisava de palavras, ela rodeada dos 2 filhos, né? E a gente sabendo dessa história, e mais do que saber, de poder partilhar de tantos momentos, né, dessa história, e por isso que essa imagem ficava tão forte naquele dia, né? Aí ontem, quando eu fui divulgar o nosso encontro de hoje, eu coloquei ex-aluna salesiana, mãe de ex-alunos, vó de ex-aluno, e... Verdade. Só temos que agradecer muito, viu, Alice? Agradecer muito o quanto essas tramas que Nossa Senhora Auxiliadora, grande bordadeira, grande tecelã, mais do que a Fátima, fez com a sua vida e com as nossas vidas aqui, né? E eu estava lendo o chat agora há pouco, o Zé Eduardo teve que sair aqui também, e ele deixou uma mensagem tão bonita, depois você lê também. E ele, eu, Adriano, e cada um de vocês, né, somos tecelões de uma história que se mistura e que se concretiza a cada dia, né? Essa confraria que vocês hoje trouxeram tanto na memória, né? E que eu mesmo estive tão longe, fiquei imaginando até onde aquilo que a gente realizou no Mazarelo interferiu, né? E juntou as tramas dessa confraria, e o quanto que este momento virtual nosso está podendo propiciar para cada um de nós. Junque, você citou agora há pouco, Alice, o tema, né? O grupo de teatro do Mazarelo, confraria, todas as tentativas, Alessandra agora com esse trabalho lindo do livro, o quanto essas várias linhas, né, compõem e podem ainda compor um mundo melhor nesse mundo tão doido que, como a Milena disse, né, não existe uma outra definição para este mundo, principalmente nos dias de hoje, né?
Então, vamos já, aproveitando a carona da Mariá, vamos entrar nesse espírito de gratidão, né, pela presença da Alice hoje aqui, mas por essas tramas todas que ela e cada um de nós, né, somos pequenas linhas, né, formando essas possibilidades de construirmos, sim, um mundo melhor e mais justo, né? E aí eu peço licença para vocês também, para lembrar um pouquinho mais dos nossos encontros anteriores. A gente lembrou da imagem da Alice com a Ju e com o Adriano, mas lembrar do último ajuncamento, quando nós tivemos com a nossa querida Daniela Pio, né? E na verdade era para ser diferente, era para ser você na outra semana e a Daniela agora por conta do dia de hoje, né? Dia marcado com muita tristeza, não só pela pandemia, mas por aquilo que aconteceu no Carrefour de Porto Alegre, né? Então, que a gente não perca de vista que o tema, que a confraria, que a Junc, que a equipe de trabalho profissional do Adriano, da diversidade, que o trabalho de cada um de nós é para que isso não aconteça mais. Nunca mais. Em hipótese nenhuma, né? Foi para isso que a gente se reuniu lá atrás. E é para isso que nós estamos juntos aqui, nos fortalecendo e nos alimentando no amor. Tá vendo? Quem mandou você falar? Pedir para eu falar, Adriano? Eu falo demais. Claro. No coração de vocês. Dia 4, então. 4 de dezembro. O dia da gratidão. Isso. Beijo. Alice, minha irmã. Um beijo. Obrigado pelos sobrinhos que você me deu. Que demais. Beijo, gente. Beijo a todos. Beijo. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito Bom obrigada. fim de semana. Um Beijo. beijo. Boa noite. Boa noite. Buenas noches. Foi demais. Tchau. Tchau, gente. Beijo, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Foi lindo. Boa Obrigada. noite, boa noite. Não dá para falar o nome de todo mundo. Boa noite. Boa pra noite. todos. Boa noite.